No episódio anterior, Ira escutou Zerrin falando ao telefone com Taskin e mandando Taskin encontrar algum documento do hospital onde Sarah nasceu, pois ela tinha certeza de que Orhun era o pai de Sarah. No episódio de hoje, Ira ficou chocada com a informação e decidiu voltar para trás e não conversar mais com Zerrin. Ira então quase cai no corredor, pois está em estado de choque devido ao que acabou de descobrir. Ira então começa a dizer para si mesma que isso não pode acontecer. Ira então decide ir ver como Sarah está. Enquanto isso, Zerrin ainda está na porta da mansão Dermihali conversando com Taskin. Ela diz para o detetive que precisa de uma prova concreta de que Orhun realmente é o pai de Sarah. Zerrin então decide fazer um teste de DNA entre Sarah e Orhun. Enquanto isso, Askis levou Elif para um hospital, pois a garota acabou desmaiando no galpão enquanto eles estavam conversando. Após alguns minutos, Elif acorda. Elif então pergunta para Askis por que ela está ali e o que aconteceu com ela. Askis então conta para Elif que ela desmaiou e que é por isso que eles estão ali. Elif conta para Askis que a cabeça dela começou a girar de repente e que depois ela não se lembra de mais nada. Elif pergunta para Askis se os médicos disseram que ela tem. Askis responde que os médicos disseram que fariam exames nela assim que ela acordasse. Elif pergunta que tipo de exames são esses e diz para Askis que ela tem medo de agulhas. Askis então diz para Elif que ela fará o exame com agulha ou sem agulha. Ele então manda a Elif se sentar na cadeira de rodas, ou então ele vai colocá-la à força. Enquanto isso, Sarah está dormindo e Ira, como sempre, acordada e sofrendo com a vida. Ira então começa a se perguntar no que ela vai fazer para evitar que Zerrin descubra a verdade. Ira então decide fugir. Ela então começa a fazer as suas malas. Mas alguns minutos depois, Ira para de fazer as malas e diz para si mesma: mas e se eu sair e os homens de Taskin me pegar? E se eles machucarem Sarah? Meu Deus, não podemos sair. Ira então para de fazer as malas e diz para si mesma que ela precisa falar com Yekta. Yekta tá cagando para ela, mas tudo bem. Enquanto isso, Elif terminou seus exames e vai para o corredor do hospital para falar com Askis. Askis então manda Elif se sentar na cadeira de rodas. Elif diz para Askis que pode andar. Askis olha bravo para Elif, ela então rapidamente se senta na cadeira. Askis então diz para Elif que ela pode andar o quanto quiser quando eles saírem do hospital. Askis pergunta para Elif se ela sabe quando os exames dela ficarão prontos. Elif responde que não sabe porque não perguntou. Askis então bufa pela resposta de Elif. Após alguns segundos, a enfermeira que fez os exames em Elif chega no corredor e diz para Elif que o doutor vai analisar os exames dela quando eles ficarem prontos. Porém, o doutor pediu para que ela ficasse em observação por 12 horas. Portanto, Elif não pode dormir durante esse tempo. A enfermeira então diz para Elif que quando o doutor souber o que ela tem, ele entrará em contato com ela por telefone. Enquanto isso, Ira continua pensando no que vai fazer. Ira então olha para Sarah e diz: e se eles descobrirem? E se eles tentarem tirar você de mim? Nesse momento, Ira escuta um barulho. Ira então pega uma faca e sai da cabana e tranca Sarah dentro da cabana e fica vigiando a entrada da cabana com a faca na mão. Ira então acaba vendo uma sombra de uma pessoa vindo em direção à porta da cabana. Ira então se antecipa e ataca a pessoa. E a pessoa é nada mais, nada menos que Rashed. Ira coloca Rashed contra a parede com uma faca no pescoço dele. Rashed então diz: você tá louca? Ira então pergunta para Rashed o que ele está fazendo ali. Rashed responde que ele é o jardineiro da mansão e diz para Ira que ele está andando pelo jardim procurando um gato que está estragando algumas flores que ele plantou. Rashed então pergunta para Ira por que ela está com uma faca na mão e pergunta para Ira se ela é uma espécie de serial killer que fica vagando pela noite atacando as pessoas. Ira então fica em silêncio e Rashed vai embora reclamando como sempre, só que dessa vez eu vou dar um pouco de razão para ele, vai. Ira então fica sozinha na frente da porta da cabana. Ela então diz para si mesma que precisa se acalmar. Jura? Enquanto isso, Elif e Askis estão no galpão. Elif não pode dormir por 12 horas. Elif está quase dormindo sentada na cadeira. Askis fica apenas observando Elif. Quando ele percebe que Elif ia de fato dormir, ele chama a atenção da garota dizendo: não durma. Elif então diz: mas eu estou com sono. Askis então diz: você não pode dormir. Elif então diz que está se esforçando para ficar acordada, mas está com muito sono. Askis então diz: você tem que aguentar, pois até que seu pai pague a dívida dele, você não pode morrer.
Elif então acaba acordando na hora. Elif então diz: você não dorme? Você está de pé você sempre está de pé. Você nunca sente sono? Askis então olha bravo para Elif. Elif então desvia o olhar e em fração de segundos ela quase dorme sentada na cadeira novamente. Askis então diz: levante-se, vamos dar uma volta lá fora. Elif diz para Askis que está com muito sono. Askis então manda Elif obedecer e ir andar no jardim. Elif então se levanta e sai do galpão. Após algum tempo, Elif e Askis se sentam na frente da fogueira do quintal da casa onde eles estão morando. Askis percebe que Elif está quase dormindo de novo. Ele então manda Elif se levantar e pegar uma madeira para alimentar a fogueira. Elif então vai fazer o que Askis mandou, e quando ela volta a se sentar com ele na fogueira, ela começa a contar para ele algumas histórias sobre a mãe dela. Elif conta para Askis que veio para Istambul com sua mãe e que quando elas chegaram em Istambul, ficaram apaixonadas por uma colina que tinha próximo à casa delas. E diz para Askis que elas sempre iam juntas para essa colina para admirar a paisagem e que com o tempo, infelizmente, a mãe dela acabou ficando muito doente e ficou presa na cama e já não podia mais sair da casa para ir até a colina. Elif conta para Askis que ficou muito triste ao ver que sua mãe estava presa na cama, sabendo que ela adorava ver as paisagens. Elif conta para Askis que logo chegará o dia do aniversário da morte de sua mãe e diz para Askis que nesse dia ela sempre faz o doce preferido de sua mãe, que é alva, e distribui esse doce para as pessoas da rua. Elif diz para Askis que espera que esse ano ele permita que ela faça isso. Askis fica em silêncio o tempo todo e não diz nada para a garota em nenhum momento da conversa deles. Enquanto isso, Ira já se levantou e já preparou o café da manhã de Sara. Ira então está aguardando a menina acordar para lhe entregar o seu café da manhã. Após alguns segundos, Sara acaba acordando. Sara então deseja um bom dia para Ira e Sara então pergunta para Ira se hoje é o dia de folga dela. Ira responde que não e diz para Sara que em breve ela vai trabalhar. Ira então passa a mão nos cabelos de Sara. Ira então começa a se lembrar do momento em que escutou Zerrin falando no telefone na frente da mansão. E na ocasião, Zerrin estava pedindo para a pessoa ao telefone uma prova concreta de que Orhun era realmente o pai de Sara e pedindo para essa pessoa investigar o hospital onde Sara nasceu. Ira então volta de seus pensamentos e Sara percebe que sua mãe está nervosa. Sara então pergunta para Ira por que é que ela está assim e pergunta para Ira se aconteceu alguma coisa. Ira responde que ela está bem e pede para que Sara tome seu café da manhã. Sara então diz para Ira que não há nada que ela possa fazer nesse momento para ajudar ela a acumular pontos. Ira então pega em uma de suas malas alguns brinquedos e diz para Sara que se ela construir uma casa com aqueles brinquedos, então ela vai acumular pontos. E quando elas atingirem 100 mil pontos, o pai dela e Ekta virá buscá-las. Sara fica feliz com a ideia e diz para Ira que vai começar imediatamente, mas Ira pede para que Sara primeiro tome seu café da manhã. Enquanto isso, o dia amanhece e Askis passou a noite toda sentado com Elif no galpão de carvão. Elif está dormindo sentada. Askis então acorda e percebe que Elif está praticamente dormindo sentada. Após alguns segundos, Elif acaba despertando. Assim que Elif acorda, ela olha para Askis. Askis então diz para Elif que o jeito que ela vive parece que ela sempre está vivendo em um conto de fadas. Elif então diz, sim, mas nesse momento Askis interrompe Elif e diz, impossível para você viver em um conto de fadas. Você quer que eu acredite que você nunca fez nada de ruim em sua vida? Elif então diz, bem, uma vez quando eu era criança, eu fiz uma coisa má. Nesse momento, Askis recebe uma ligação, ele recusa na hora. A ligação era da irmã de Gurbus. A irmã de Gurbus então fica com raiva e decide ligar para a Susan. A irmã de Gurbus pergunta para a Susan onde Askis está, pois ela tentou falar com ele e ele recusou a sua ligação. A irmã de Gurbus então pergunta para a Susan se Askis está bem. Susan responde que Askis está se recuperando da facada e diz para a irmã de Gurbus que Askis está nesse momento lidando com alguns problemas referente a Elif. A irmã de Gurbus encerra a ligação e fica com muita raiva ao saber que Askis está com Elif e recusou a sua ligação pelo fato de estar com a moça. Enquanto isso, Elif está contando para Askis que uma vez, quando ela era criança, ela fez uma coisa má. Elif então está contando para Askis que uma vez ela estava na escola e a professora colocou algumas flores em um vaso. Elif então diz para Askis que se aproximou do vaso, pois gostaria de ver as flores mais de perto, mas que ela acabou se atrapalhando e ela derrubou o vaso no chão e o vaso acabou quebrando.
Ela então conta para Aziz que a professora se aproximou dela e perguntou quem foi que quebrou o vaso, e na ocasião ela ficou com muito medo e não contou que foi ela quem quebrou o vaso. Ira volta ao trabalho, ela então acaba encontrando com Orhun no meio do corredor. Orhun então chama Ira para conversar com ele em seu escritório. Assim que eles entram, Orhun pede para que Ira feche a porta. Orhun então diz para Ira que Sarah precisa comemorar o seu aniversário, pois é o primeiro aniversário que ela vai ter sem a presença de seu pai e também sem estar em sua casa. Ira então diz para Orhun que não tem necessidade, mas Orhun diz para Ira que não vai ter conversa e diz para Ira que será realizada uma festa de aniversário para Sarah no jardim. Orhun então diz para Ira que isso é tudo e que ela pode sair do escritório dele. Ira então sai do escritório de Orhun, ela para no meio do corredor e respira fundo e diz para si mesma que tudo bem, que ela achou que Orhun iria lhe dizer outra coisa. Nesse momento, Sultana sai do quarto de Afif e diz para Ira que ela deve limpar os 2 quartos de hóspedes. Ira então diz para a Sultana que vai cuidar disso imediatamente. Após alguns minutos, Zerrin entra na mansão. Ela então começa a subir as escadas e ao invés de ir para a sala da mansão, ela vai em direção ao quarto de Orhun. Zerrin então começa a olhar o quarto de Orhun, mas nesse momento Sultana entra no local e não permite que Zerrin fuce as coisas de Orhun. Enquanto isso, Elif acabou pegando no sono, pois passou a noite inteira acordada com Azix. Após alguns minutos, Azix decide ir ver como Elif está. Depois de ter visto Elif sem o hijab, Azix faz questão de sempre fazer alguma coisa antes de entrar aonde Elif está, para evitar um novo constrangimento para Elif, ou seja, para evitar que ele veja ela sem o hijab novamente. Ele então sempre tosse ou bate algum balde antes de entrar no lugar aonde ela está, justamente para evitar esse tipo de constrangimento para a garota. Azix então entra no galpão onde Elif está. Ele então começa a consertar a fechadura da porta da garota, para que a garota possa se trancar lá dentro. Enquanto Azix está consertando a fechadura da porta, Elif começa a se lembrar do momento em que Azix a viu sem o hijab. Elif então volta de seus pensamentos e diz para Azix que sabe muito bem que aquilo que aconteceu naquele dia foi sem querer e que ele não tinha a intenção de invadir a privacidade dela. Azix fica em silêncio e não responde nada para Elif e continua consertando a fechadura da porta. Azix então apenas diz para Elif que agora ela pode trancar a porta por dentro. Azix então vai embora e Elif fica sentada em uma cadeira pensando no que aconteceu. Enquanto isso, Ira está andando pela mansão e acaba vendo Zerrin conversando com Afif na sala da mansão. Ira então começa a espiar as duas e tenta ouvir a conversa delas. Afif então começa a examinar alguns documentos que Zerrin trouxe para ela. Afif então sai da sala. Ira então aproveita e vai conversar com Zerrin. Ira se aproxima de Zerrin e diz para Zerrin que gostaria de comprar um brinquedo para Sarah, mas como ela está sem aparelho telefônico, ela não conseguiu pesquisar o preço do brinquedo. Ira então pergunta para Zerrin se ela não pode ajudá-la e lhe emprestar o seu telefone para que ela possa pesquisar o valor do brinquedo para Sarah. Ira então presta atenção na senha do celular de Zerrin. Ira então derruba um café em Zerrin de propósito. Zerrin então sai da sala para se limpar no banheiro. Ira então aproveita o momento e começa a fuçar o telefone de Zerrin. Ira então acaba descobrindo que Zerrin está conversando com um detetive particular. Ira então acha o contato de Taskin e no contato de Taskin está escrito Taskin Detetive. Ira então diz para si mesma: ela contratou um detetive para me investigar e agora? Zerrin então sai do banheiro e Ira finge que estava limpando o sofá. Zerrin então se aproxima de Ira. Ira pede desculpas por ter derrubado o café nela. Ira então agradece Zerrin por ter lhe emprestado o telefone para que ela pudesse procurar o valor do brinquedo para Sarah. Zerrin então abre seu telefone e começa a olhar o brinquedo que Ira pesquisou. Zerrin então olha para Ira e diz: esse brinquedo é um pouco caro para uma criança de 5 anos, você não acha? Ira então olha para Zerrin e diz: 4 anos. Sarah vai fazer 4 anos. Nesse momento, a Afif chega na sala da mansão. Ira então pede licença para Zerrin e para a Afif e sai do local. A Afif então diz para Zerrin que ela examinou o documento que ela preparou, mas que infelizmente tem algumas partes do documento que não estão muito claras. A Fifi então chama Zerrin para ir até o seu quarto, para que ela possa lhe explicar melhor as partes que ela não entendeu. Enquanto isso, Elif pega no sono. Elif dormiu sem o hijab, pois como Azix consertou a fechadura da porta, agora ela pode trancar a porta e pode dormir sem o hijab. Elif então acaba acordando, ela então olha para fora e acaba vendo Azix em volta de uma fogueira. Elif então começa a prender o seu cabelo para colocar o hijab. Enquanto isso, Azix está sentado na frente de uma fogueira. Azix começa a se lembrar do momento em que o Sr. Arif expulsou a mãe dele de casa.
Askis volta de seus pensamentos e começa a se lembrar do momento em que viu Elif sem o hijab. Nesse momento, Askis olha para o lado e se surpreende quando vê Elif em sua frente, sem o hijab. A garota tá ousada. Enquanto isso, Ira está no corredor da mansão. Orhun acaba saindo de seu escritório e chama Ira para conversar com ela. Ira então pergunta para Orhun se ele conseguiu falar com Yekta. Orhun olha bravo para Ira e apenas manda ela entrar. Ira então entra no escritório de Orhun e fecha a porta. Orhun então olha para Ira e diz: Sarah, vamos falar sobre Sarah e o aniversário dela. Precisamos decidir como será o aniversário dela. O bolo, por exemplo. De qual sabor será? Ira então olha para Orhun e diz: chocolate. Orhun então diz: sabor de chocolate. Ok, perfeito. Orhun então pergunta para Ira de que cor deve ser a decoração. Orhun também conta para Ira que Sarah acredita que Yekta virá lhe trazer o seu presente. E diz para Ira que isso infelizmente não será possível. Ira diz para Orhun que entende isso. Orhun então novamente pergunta para Ira como ela acredita que deveria ser a decoração do aniversário de Sarah. E pergunta novamente para Ira de que cor deveria ser a decoração. Nesse momento, Ira diz para si mesma: como será quando você descobrir que Sarah é sua filha? Você vai tomá-la de mim? Orhun então olha para Ira e diz: Ira, estou falando com você. Ira então acaba voltando de seus pensamentos e diz para Orhun que ela precisa sair. Ira então sai imediatamente do escritório de Orhun. Orhun fica sem entender o motivo pelo qual Ira saiu do seu escritório daquele jeito. Enquanto isso, a reunião de Zerrin e Afif terminou. Zerrin então sai do quarto de Afif e vai em direção ao quarto de Orhun. Ira, que acabou de sair do escritório de Orhun, acaba vendo Zerrin descendo as escadas. Ira então começa a seguir Zerrin. Zerrin então entra no quarto de Orhun. Ela vai em direção à penteadeira de Orhun. Ela então abre a penteadeira e pega uma escova de cabelo de Orhun. Enquanto isso, Ira está espiando Zerrin de longe, tentando não ser pega. Ira então acaba vendo que Zerrin pegou a escova de cabelo de Orhun. Ira então automaticamente entende que Zerrin vai tentar fazer um teste de DNA entre Orhun e Sarah.